que mudanças tão incríveis vivemos hoje. Se olharmos para 30 anos atrás, não imaginávamos como estaríamos vivendo hoje, de que forma, que recursos teríamos. A única forma de imaginar eram os filmes de ficção científica. E é incrível que nós vivemos hoje, parece filme, mas é a nossa realidade. E nós temos que aprender diariamente a conviver com essa nova realidade, porque ela é muito boa por um lado, mas oferece muitos desafios por outros. São problemas novos que precisamos resolver. Mas, mesmo assim, com tanta informação, com tanta forma de se comunicar, com tanta coisa nova acontecendo, há ainda muitas pessoas sofrendo, ou até um número maior. Psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, neurocientistas têm mostrado através de seus estudos, de pesquisas, quantas pessoas vêm sofrendo de ansiedade, depressão, estão num momento de irritabilidade profunda, se sentem desconectadas dos outros, não conseguem ter ideias, vivem completamente desmotivadas para viver. Um seu grupo de pessoas e um outro grupo que está enriquecendo. O dinheiro tem mudado de mão, essa é uma realidade. Há pessoas que estão prósperas, não estão vivendo na abundância, porque esse outro lado ainda vive no meio de tanta escassez. A questão é que o mundo mudou, mas a mentalidade de muitos continuou presa a um passado que já não nos serve mais. E essa prisão, ela foi construída a partir de muitas crenças. Os nossos pais não tiveram acesso a tudo que nós temos hoje. Nossos avós não tiveram, e bisavós, e assim foi. Porque quando nós nascemos, quando eles nasceram, um sistema já estava criado. Um sistema político, econômico, religioso, em que era passado determinada forma de viver. E as pessoas só iam reproduzindo. Mas aí chegam novas gerações que começam a repensar tudo isso. Não, peraí, a vida não é só isso, a vida não pode ser isso. Eu não quero, se a vida é isso eu não quero, então eu quero construir uma nova vida, construir um novo sistema. Mas muitas pessoas não conseguem ver essa outra possibilidade, as pessoas não conseguem enxergar, porque estão prisioneiras das suas próprias crenças. Crenças que foram incutidas em sua mente desde a tenra infância. Essa é uma realidade. E pode ser que a causa de muitas dessas doenças, causas da ansiedade, da síndrome do pânico, da incapacidade de encontrar soluções para os seus problemas, pode estar num bloqueio, que foi dado esse nome de bloqueio criativo na década de 40 do século XX. Era dado para escritores que não conseguiam mais escrever uma página de um livro. Só que os estudos foram ampliando e nós vimos que isso não acontece só com o escritor, não acontece só com o artista, pode acontecer com qualquer pessoa. De repente, como se ela estivesse dentro de uma bolha, em que ela não tivesse mais acesso às ideias, por exemplo. Ela não consegue criar, ela não consegue se imaginar criando, ela não consegue se imaginar vivendo uma nova vida. E ela vai vivendo uma frustração, vai aumentando a tristeza e ela não consegue sair dali. Por quê? Quais são as causas disso? O que leva uma pessoa a estar bloqueada de um talento inato? É porque todos nós somos criativos. Por que então uma pessoa não tem acesso a essa sua criatividade? O que faz uma pessoa, de repente, não conseguir encontrar respostas e começar a viver numa situação de muita dificuldade, de muita escassez, de muita frustração, de uma tristeza enorme, podendo chegar à depressão? Por que as pessoas começam a se anestesiar, seja com álcool, seja com drogas, seja com os eletrônicos, não saem mais do videogame? São fugas, são anestesias que ela vai se acostumando para não encarar a própria realidade. Por que isso acontece? Quais são as causas desse bloqueio que a pessoa tem? O bloqueio que é um muro de contenção da sua própria criatividade.
Os estudos levaram a 3 grupos de causas. Então, nós temos os bloqueios emocionais. Os bloqueios emocionais, a gente pode pensar que é o medo do fracasso, o medo de não dar certo, o medo de tentar uma ideia, colocar uma ideia no mundo, ela não consegue, o resultado não é aquilo que ela imaginava e ela se frustra e não consegue mais criar, porque ela pensou, isso não é para mim, eu não sou capaz. Ela não se aceita uma pessoa criativa. Isso leva a uma segunda causa, que é como ela se enxerga, como ela se vê. Ela se vê uma pessoa capaz ou incapaz de criar? Ela se vê uma pessoa capaz ou incapaz de encontrar solução para o seu problema? Ela se acha capaz ou incapaz de começar a construir o seu próprio caminho, o seu próprio destino, viver a realidade dos seus sonhos? A pessoa bloqueada, ela não consegue, ela se acha incapaz. Os diálogos internos são muito cruéis, muito duros mesmo. Uma terceira causa é o perfeccionismo. Nunca tá bom. Nunca o que ela faz, sempre falta alguma coisa. Ela nunca sabe o suficiente, precisa aprender, fazer muitos cursos. Tudo que ela faz, falta alguma coisa. Tá? Ela só tem olhos e ouvidos para o erro. Não tá bom aqui, tá errado aqui. Ela não consegue celebrar o pouco que ela conseguiu conquistar. Está sempre ruim. E isso paralisa. O medo do fracasso, o diálogo interno, o perfeccionismo, isso tudo são aspectos que paralisam a pessoa na sua capacidade criativa. E depois a gente pode colocar o medo geral, o medo de ser taxado de boba, o medo da sua ideia ser tola, o medo da sua ideia ser boba, até o medo do sucesso, até o medo de dar certo. E se der certo, as pessoas vão ficar esperando sempre mais de mim, vão querer que eu encontre soluções para elas, e aí ela trava. São causas emocionais, de fundo emocional. Outro grupo de causas são as causas comportamentais. São reações que a pessoa tem diante dos problemas que ela enfrenta. Uma primeira causa, e são 10 causas, tá? Essas causas comportamentais são 10. A primeira seria acreditar que ela não tem inspiração. Ela acredita que um único meio de criar é tendo inspiração. De repente, opa, o universo mandou uma ideia para mim, deixa eu aproveitar. E eu não tenho inspiração, o universo não está mandando nada para mim, eu não sou capaz de criar, está muito ruim para mim. E nós sabemos, os estudos mostram que existe a inspiração sim, mas nós somos usinas geradoras de ideias. Isso é incrível, não é? Sim, nós somos usinas geradoras de ideias. A segunda causa é acreditar que existe uma única resposta para um problema. Isso é fruto do nosso sistema escolar, né? Que nós temos que responder aquilo que o professor espera. Só existe uma única resposta. Se eu consigo chegar lá, eu ganho certo, ganho ponto. Se eu não der a resposta esperada, eu perco ponto, é 0 naquela questão. Só que a vida não é assim. Você pode encontrar uma solução única, diferente de tudo que as outras pessoas pensaram. Daí surge a inovação. Então você pode dar uma solução, você pode trazer uma resposta nova. Até porque é um problema que você vive, é a sua experiência que vai te ajudar a resolver este problema. Uma terceira causa seriam as suas próprias crenças. Na verdade, elas são agrupadas no que a gente chama da cosmovisão. O que você acredita? Você acredita que você é um ser humano capaz? Tem a ver até com o lado emocional, mas é como você vê a realidade. Se você acredita que, por exemplo, todas as pessoas ricas, elas enriqueceram de forma ilícita. Se você acredita que o dinheiro é uma coisa suja, por exemplo, você nunca vai ter dinheiro. Você nunca vai se tornar uma pessoa rica, porque a sua mente vai estar ali, comandando o seu corpo para isso. Você vai viver na escassez, você vai viver, assim, no mínimo, tendo o básico, o suficiente para você ter uma vida digna, mas nunca vai ter mais, porque o mais é errado. E nós vemos aquilo que cremos. Se você acha que uma mulher, todos os homens são iguais, tratam a mulher da mesma forma, isso é um erro. Você vai sempre ver mais do mesmo. É o algoritmo da vida. Você sempre vê mais do mesmo que você acredita.
Uma outra causa é acreditar que criatividade é coisa para criança. Adulto não cria, adulto não brinca. Não, deixa a criatividade para as crianças. E não é bem assim. Criatividade é coisa de criança, sim. E quando você está criando, é a sua criança interior que está vibrando, que está criando, que está imaginando. Einstein já dizia, criatividade é a imaginação se divertindo. É você pegar lápis, pegar canetinha colorida, pegar papel, colocar suas ideias ali, colocar numa grande parede. Já vi grandes empresários, donos de grandes empresas, simplesmente com uma parede no seu escritório, na sua casa, todo com papéis coloridos, recortes de revista. É um mundo que ele imagina, um mundo que ele acredita e aquilo que ele quer construir para a vida dele. Recorte, colagem, canetinha colorida, isso é o máximo. A criatividade se manifesta dessa forma. Não é só nos dados frios, dos números de uma planilha de Excel, por exemplo. Pensa nisso. Um outro dado, uma outra causa, melhor dizendo, é a pessoa que se acha sempre ocupada. Eu não tenho tempo para criar, não tenho tempo para ficar isso brincando com lápis de cor, não. Eu não tenho tempo para ficar enchendo minha parede com figuras coloridas. Está sempre ocupada para si mesmo. Nunca reserva um tempo para si. Reserva o tempo para os outros. Tem tempo para atender a todas as pessoas. Tem tempo para trabalhar pelo sonho dos outros, mas não tem tempo para trabalhar no seu próprio sonho. Uma outra causa é a tradição. A pessoa acha que sempre foi assim e sempre será. Ela repete coisas que vêm passar de geração a geração sem questionar. Não, sempre foi assim, eu vou seguir em frente, é assim que é assim que faz. Mas eu vou contar uma historinha rápida aqui que você já deve ter ouvido, mas sempre vale, ela ilustra muito bem. Uma família que no domingo sempre servia, quando reunia os parentes e tal, fazia peixe assado. Peixe lá trazido, o peixe assado sem a cabeça e sem o rabo. Todo domingo. Até que um dia alguém perguntou, travessa grande, bonita, toda decorada, e o peixe ali sem cabeça. Por que vocês não assam o peixe com a cabeça e o rabo? Ninguém sabia dizer. Mas sempre foi assim. A mãe dizia, sua avó já fazia. Aí a pessoa foi perguntar para a avó, vó, por que você faz assim, sempre fez o peixe assado sem a cabeça e o rabo? Porque sua bisavó fazia. Aí lá na bisa, por que você sempre fez o peixe sem cabeça e sem o rabo? Por uma única razão. Porque eu só tinha travessas pequenas em casa, o peixe era muito grande, então eu tirava a cabeça e o rabo. Tá vendo? Isso ilustra, é uma grande metáfora da vida. Você repete ações de seus pais, de seus avós, seus bisavós, simplesmente por repetir. Não tem nem consciência, nem um pensamento crítico. Por que você faz? Você não pensa criticamente sobre as suas ações, você simplesmente faz, você faz no reflexo. Uma outra causa é achar que tudo precisa ter lógica. Às vezes vem uma ideia muito doida na sua cabeça, você fala, que doideira, não é possível, isso não tem lógica, tem que ter lógica para dar certo. A criatividade não precisa da lógica, a lógica ela é muito racional, ela é das ciências exatas. A criatividade pode aflorar de uma simples visão que você tem de um arco-íris, por exemplo. Você está meditando, você está orando, está pedindo a Deus uma solução, de repente aparece um animalzinho na sua frente. Você já procurou saber o simbolismo daquele animal? Tudo aqui no nosso planeta tem um significado. E isso foi acumulado por todos os povos que vieram antes de nós. Eles começaram a trazer significado para as coisas, para os objetos. Então, muitas vezes, uma pessoa, quando está meditando em oração, quando pousa uma determinada ave, é um sinal de Deus, é a resposta de Deus. E todo mundo acha que ela está maluca. Mas não, está no inconsciente coletivo os arquétipos. Isso está registrado. Psicanalistas já falaram sobre isso, sobre os arquétipos. Tudo pode ser um símbolo. A lua, objetos criados, personagens, são arquétipos que representam, e muitas vezes a resposta do universo para nós é usada por imagem. Não vem palavras. Deus não vai chegar para você falar, pode ser que as pessoas dizem que Deus fala, mas nem sempre, é muito por sinal. Os grandes mestres das grandes tradições místicas do passado sempre disseram, Deus fala por nós por meio dos sinais.
Que sinais são esses? Os sinais dos elementos da natureza, os sinais dos elementos criados pelo homem. Então, se você presta atenção, a resposta pode estar na letra de uma música que você escuta. Então, é ficar atento aos sinais. A manifestação divina, a manifestação da criatividade não segue uma lógica. Pode até seguir, mas nem sempre. É sempre uma surpresa. E dá muito certo quando você coloca em prática. Uma outra causa desse bloqueio é você não dominar o tema. Você está passando por um determinado problema e você não pesquisa sobre isso. Que problema é esse? Da onde ele veio? Por que você está passando por isso? Se é um problema que acontece várias vezes na sua vida, está querendo te mostrar alguma coisa. Você está errando, você não aprendeu alguma coisa. Se o problema está ali, pesquisa sobre ele. Vai dominar esse problema, porque aí você vai encontrar a solução criativa, às vezes, uma solução única para aquele problema. Mas coloque em movimento, não fique esperando alguém aparecer para ajudar, porque vai ser muito difícil. Provavelmente você não vai ter essa ajuda. A grande maioria das pessoas, né, fala que você não vai ter ajuda se você não der o primeiro passo, se você não entrar em ação. E uma outra causa, a penúltima, porque as pessoas falam tão mal disso, que é uma bobagem e tal, é a falta de um planejamento de vida, a falta, consequentemente, de uma rotina. Ah, mas eu tenho que vou planejar, eu planejo aí depois dá tudo errado, a vida, né, Deus me mostra outra coisa para fazer. Eu sempre digo, você, quando faz um planejamento, você não planeja o futuro, você não planeja as ações que a vida vai oferecer para você, porque isso é único, é surpreendente, é a vida. O que você vai planejar são suas ações no futuro. O que você vai fazer amanhã, depois de amanhã e depois e depois. O que você quer para a sua vida final? Eu vou planejar. Eu quero viver uma determinada vida assim. Você se coloca em movimento para conseguir viver a vida que você quer? Você planeja passo a passo para você ter a vida que você deseja? Você planeja passo a passo para ser criativo? Você reserva uma parte do seu dia simplesmente para pensar? Pois é, as pessoas não param para pensar. As pessoas vão sobrevivendo a cada dia. Quando olham, nossa, já é noite, já acabou o dia. O tempo voa. E se você não planejar suas ações no tempo, num dia, num mês, no ano, simplesmente vai passar. Eu estou gravando esse vídeo no finalzinho do mês de maio, 5º mês do ano. O que você fez? O que você planejou para a sua vida? Você fez uma lista de desejos no início do ano? Você está seguindo, você está procurando alcançar a sua lista de desejos ou simplesmente fez e ela está esquecida? Que movimentos você fez para realizar aquilo que você deseja? Que espaço do seu dia você reserva para você e para mais ninguém? Não é para o seu trabalho, não é para os seus amigos, é para você. Porque se você não reserva esse momento para você, você vai ficar exausto, vai ficar exausta. Você vai ficar triste, você vai ficar irritada. Porque está sempre correndo. Você não faz as coisas que você necessita. Aliás, você faz o que necessita, mas você não faz o que você poderia fazer por você. Tem gente que realmente não quer ter muito trabalho. Eu vou trabalhar para os outros, que é muito bom. Não quero ter trabalho com empresa, não. Eu vou viver para os outros. Ok, você trabalhar no sonho dos outros não há problema nenhum. Desde que você não reclame. Por isso, se não reclama, se está tudo bom para você, se a vida está boa do jeito que está, segue em frente. Mas se você é do tipo que reclama de segunda a sexta, como é que você ainda trabalha no mesmo lugar? Como é que você ainda doa o seu tempo? Ou melhor, você troca o seu tempo por um determinado salário? Sim, tem que pagar as contas, sim, claro. Mas você não tem nem um tempinho para você. Você não tem nem um tempinho para construir a sua vida, porque você está ajudando alguém a construir o seu sonho. E o seu sonho, quem está ajudando a construir? Se você não fizer por você, ninguém mais faz. E por fim, a 10ª causa do bloqueio comportamental é você não saber para onde vai. É você não ter ideia, você simplesmente acorda, vive aquele dia, volta para dormir e o dia seguinte é igual, todos os dias são praticamente iguais. Você acorda, se arruma, vai para o seu trabalho, volta, faz o que tem na sua casa, dorme, porque o outro dia é o trabalho.
O que esse dia tem de seu? Como é que você coloca alguma coisa sua? O que você faz? Você estuda? Você cria? Para onde você vai? Muitas pessoas reclamam que não tem propósito. Não tem... eu não tenho propósito. E aí se afundam no mar de tristeza. É isso. Porque o propósito não é você impactar o mundo. Tem gente que realmente tem esse firme propósito. Eu quero causar um impacto no mundo. Eu quero contribuir para o mundo de alguma forma. Tem gente que não. Tem gente que quer viver, simplesmente quer viver em paz. O que você faz para viver em paz? O que você faz para impactar o mundo? O que você quer da sua vida? É aquela coisa, as gerações atuais pararam para pensar. A vida não é só pagar boleto. A vida não pode ser só isso. Isso é algo que criaram para nós, mas não pode ser só isso. Ok, eu vou pagar os boletos sim, porque eu quero a luz, eu quero a água, eu quero a internet. Tudo bem, eu vou pagar por tudo, pelos impostos. Mas o que eu vou fazer para construir a minha vida? Que momento eu vou construir minha vida? No final, quando eu chegar no último dia da minha vida, onde eu quero estar? O que eu quero estar fazendo? O que eu quero deixar no mundo? Simplesmente vou ser esquecida. Bem rápido, né? Tudo bem, as pessoas são esquecidas, mas a minha alma vai estar preenchida de quê? De alegria? De tristeza? Eu vou levar da terra o quê? Não levamos bens. Levamos quem somos e quem nos tornamos, certo? E aí? O que eu vou levar? O que eu vou levar da vida? E por fim, o último, um determinado tipo de bloqueio, que é o bloqueio que depende do momento, é o chamado o bloqueio circunstancial. É uma crise econômica, uma crise financeira pela qual a pessoa passa, um momento de luto, uma perda, um término de um relacionamento. Esses momentos difíceis, de crise, eles realmente nos bloqueiam. Nós ficamos tão tristes, nós estamos tão entristecidos pelo que estamos passando, que realmente a gente não tem nem ânimo para criar e pensar. Mas isso é circunstancial, é um momento. Precisamos viver o luto, precisamos viver a perda, mas precisamos dar a volta por cima. Precisamos crescer, precisamos fazer por onde, precisamos continuar vivendo. E temos que, é assim, a poeira baixou, vamos em frente. E vamos em frente como? Saber para onde vamos. Onde queremos estar. Onde você deseja estar daqui a um ano. Como você deseja estar vivendo daqui a 10 anos. E não vem com esse papo, não sei se eu vou estar viva amanhã. Mas e se você tiver 30 anos à sua frente, 40, 50 anos à sua frente, como você vai estar lá na frente? Eu sempre penso, eu já planejei no próximo ano, eu tenho visualização de onde eu quero estar daqui a alguns anos. E a minha construção de uma vida criativa é exatamente isso, todos os dias. Eu trabalho na CLT, eu ajudo, sim, eu contribuo para o sonho de alguém, mas eu contribuo, acima de tudo, para o meu sonho, para eu construir a vida que eu desejo ter, que eu quero ter. E a criatividade é um caminho para isso. A criatividade pode ser um caminho de cura da irritabilidade, de cura da ansiedade, cura da depressão, pode ser um caminho de cura das pessoas que vivem sob a toxicidade dos outros, das pessoas que acabam vivendo relacionamentos abusivos, se sujeitam a amizades ou relações tóxicas. Por quê? Porque ela está bloqueada criativamente muitas vezes. Pode ser a causa dela, pode ser um bloqueio criativo. Ela não consegue imaginar uma outra vida. Ela não consegue imaginar novas relações. Ela não consegue imaginar fora dali. Sem imaginação, nós não vamos a lugar nenhum. Precisamos imaginar. Precisamos nos visualizar vivendo aquilo. E precisamos criar. Criatividade é movimento, é ação. Você está pronto para criar? Você está pronto para viver? E para terminar aqui o vídeo, o que o baralho da criatividade pode dizer para nós essa semana?
Aqui, vamos tirar aqui. E se, ó a imaginação aqui, ó. E se? E se? E se essa ideia der certo? E se essa ideia poder me ajudar, que eu possa ganhar dinheiro com ela? E se eu puder construir a vida dos sonhos? E se eu puder ser grande? E se eu puder contribuir com o mundo? E se eu puder impactar o meu mundo? E se der tudo errado? Eu tentei. Se der tudo errado, se eu não conseguir, eu posso tentar novamente. Eu vou refazer os passos, eu vou ver onde eu errei. Ou posso criar... Não, vou tentar outra coisa então. Vou tentar outra coisa. Mas acima de tudo, ser feliz. Nós viemos para o planeta para ser feliz. Não foi Deus que disse que nós iríamos viver num vale de lágrimas. Não foi. Deus jamais faria isso com seus filhos. O sistema criado quando nós chegamos aqui no planeta Terra é que disse isso para nós. Não foi Deus. Crie e seja feliz. Tchau. Até o próximo vídeo.